Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus expulsando um demônio e ele era mudo. E depois de ter expulsado o demônio, falou mudo e se admiraram as gentes. Mas alguns deles disseram: Este expele os demônios em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, para o tentarem, pediam-lhe que mostrasse um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será desolado e cairá casa sobre casa. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebul é que lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebul que eu lanço fora os demônios, vossos filhos, por virtude de quem é que o fazem? Por isso, eles serão os vossos juízes. Mas se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevindo outro mais forte do que ele o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E quando vem, a encontra varrida e adornada, então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que foste amamentados. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Efésios, e nos diz: Irmãos, sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, a Deus, como oferenda e hóstia de suave odor. E nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarríceis, que são coisas inconvenientes, mas antes ações de graças, porque sabei-o bem, nenhum fornicador impuro ou avaro, ou qual é o idólatra, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não querais, pois, ter comunicação com eles, porque outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimadas almas, neste terceiro domingo da Quaresma, acabamos de ouvir o Evangelho de Nosso Senhor, em que ele expulsa um demônio mudo. Os racionalistas incrédulos deste século, modernistas, por consequência, dizem que era uma mudez. Até hoje existe gente muda, não conseguem falar por um problema em seu órgão fonético. Mas não era uma doença de um mudo, era um mudo por causa do demônio. Uma possessão, ou seja, o espírito maligno estava dentro daquele homem, e por estar dentro, entre aspas, não, o demônio não entra dentro de um corpo. Ele como que deixa a pessoa impossibilitada de certas ações, mas vem a ser como uma marionete com o possesso. Pois então, pela ação do demônio naquela pessoa, ela não conseguia falar. E acontece que hoje o demônio mudo segue possuindo almas. O demônio mudo
E é o demônio mudo mesmo, hein? Não chamo de vergonha, não chamo de constrangimento, não chamo de nada dessas coisas. O demônio mudo, sim senhores, ele segue possuindo, e não pessoas mundanas ou perversas, pessoas boas. Quando nós temos o silêncio dos próprios pecados, quando nós não conseguimos ver o nosso pecado como um pecado, aí diante do bom Deus, nós falamos, mas Senhor, ele me irritou. Não, quem se irritou foi eu que me irritei. O outro provocou, mas eu que soltei todos os freios de minha alma e me entreguei à ira. Ah, o outro me seduziu. Não, ele ofereceu seduções. Quem caiu nela foi a nossa alma que se deixou seduzir. Por isso o pecado é nosso. É de quem nos tenta também, mas ao sucumbir às tentações é nossa. E quando nós nos desculpamos, com 1000 desculpas, é porque o diabo mudo está falando conosco. E este infeliz fala conosco, nos dando razão que nós estamos certos. Fala conosco dizendo, mas somos todos filhos de Adão, desde que Adão constituído em graça original, que ninguém, nem outro mortal a semelhante altura. Em realidade, sim, a Santíssima Virgem, Nosso Senhor, mas são exceções. Então, se eles caíram, por que você vai se culpar de ter caído? Sim, porque Adão podia não ter caído e caiu, por isso ele pecou, e nós também podemos não cair, caímos e por isso pecamos, e o demônio mudo vai justificar as nossas quedas. E aí, na hora de nos confessar, nós vamos confessar com nossos pecados dissolvidos de explicações, argumentações, justificativas, e aí será mais bem uma grande conversa de desabafo e não uma acusação dos nossos pecados. Por isso, quando nós vamos ao confessionário, diz, Padre, dá-me a vossa bênção porque pequei. Minha última confissão foi, não sei, há 2 meses, e eu me acuso de isso, tal coisa, tal outra, isso tantas vezes, e dizer os pecados nus, tais quais ocorreram. Porque se vamos nos explicar, nós vamos estar ouvindo o diabo mudo, que fala muito, mas nos silencia. Fala muito ao nosso ouvido, mas nos faz a nossa língua se travar na hora de dizer, eu me acuso dos meus pecados. Esse possessivo corresponde à propriedade, são nossos pecados, meus. E acontece que Nosso Senhor, depois de ter expulsado esse demônio, o homem começou a falar. E aí, quando nós temos esse exorcismo, nós podemos falar dos nossos pecados. Mas aqui me detenho, porque esse demônio agia na língua daquela pessoa. Como dizia há pouco, quando há uma possessão diabólica, porque ainda existe, hein? O diabo ainda faz um favor, é um favor imenso quando tem uma possessão diabólica, porque ele mostra que ele está vencido. O problema é ter a ação diabólica silenciosa, porque às vezes nem pensamos que é o demônio. Aí se vai ao psiquiatra, se vai ao psicólogo, faz terapias, se tomam remédios e nada resolve. É o diabo que está infernizando a vida daquela pessoa. Mas ele está quieto, não se detecta. Pois então, quando ele se manifesta, aí temos aí já o princípio da derrota do demônio. Mas então, enquanto isso, ele está agindo naquele órgão, é a língua daquela pessoa. Existe o demônio mudo e depois o demônio loquaz. Aí temos os pecados da língua. O demônio mudo faz calar a língua para não se acusar diante de Deus e para não louvar e bendizer ao Senhor Deus. Mas o demônio loquaz faz que falemos demasiado de nós mesmos. Para quê? Para a nossa glória, para nosso orgulho, para nossa vaidade, para nos engrandecer, espinzinhamos demais, por isso nos engrandecemos para esmagar, porque diante de semelhante gigante, todos são pequenos. E aí o que acontece? O demônio loquaz sabe falar com mentira de si mesmo, porque nós sabemos, queridas almas, que diante de Deus nós não somos nada. Mesmo os santos, se São Benedito chega aos pés de Deus e pergunta, quem sois? Nada, porque diante de Deus não somos nada.
Cuidado com São Benedito, com o santo bravo, hein? Mas ele sabe que diante de Deus nada, porque só Deus é o ser por essência e o resto é nada mais que migalhas de seres diante da majestade de Deus. Mas o demônio mudo não faz se reconhecer como somos nada, não somos melhores que ninguém, não é porque somos batizados, não é porque professamos a fé, porque tudo isso se pode perder. E aí está o grande engano do demônio mudo, é falar de si, porque quando colocamos isso exposto, riquezas expostas ou falsas riquezas expostas, está aí tudo dourado, reluz, todos pensam que é ouro, o que acontecerá? Nós vamos perder. Por isso nós não devemos falar muito de nós, nossos gostos, nossas preferências, nossos êxitos. Ademais da inveja alheia, o demônio quer que exponhamos nossas riquezas, verdadeiras ou falsas, para em definitiva ele nos deixar miseráveis espiritualmente falando. Por isso existe um segredo da alma para com Deus, o que Deus mostra a cada alma, não precisamos ser da renovação carismática, hein? Sabemos que o Espírito Santo obra em cada alma virtudes, graças alcançadas, graças a serem alcançadas, e existe uma ação de Deus contínua, profunda e intensa em cada alma, e quando nos expomos nos Instagrams da vida ou nos status, alcancei tal coisa, não é para a honra e glória de São Benedito, para que seja mais venerado, é para a nossa vaidade. Aí o demônio loquaz, que é amostrado, que é vaidoso, fará com que os homens e os outros espíritos malignos devastem a nossa alma. E é o evangelho que acabamos de ouvir. Quando o homem é liberto do Satanás infeliz, este infeliz espírito vai tomar um repouso. É o que nosso Senhor acabou de dizer. Depois, ele volta para sua casa, ou seja, a alma do possesso. E encontra o quê? Arrumada, porque quando Deus expulsa o maligno espírito, Deus coloca a graça na alma e organiza aquela alma. E ao encontrar tão arrumada, o que o infeliz vai fazer? Vai trazer 7 piores do que ele. Para quê? Para devastar a obra da graça que foi iniciada, que aquele por ter sido derrotado já não pode mais seguir a sua obra devastadora. Então, queridas almas, tenhamos cuidado com o demônio na nossa língua, porque, como nosso Senhor disse, a língua fala da abundância do coração. Então, o demônio estando na língua, ele está dentro do nosso coração, e é um órgão vital, e o inimigo está dentro do mais nobre do homem, que é a sua vontade. É verdade que o demônio não entra na vontade do homem, mas ele pode manipulá-la por fora. Aí começa o que dizia São Paulo na epístola de hoje, palavras torpes, ou seja, palavrões. Quando nós falamos à torto e à direito, ou pensamos, é porque o nosso coração ainda tem resquício de depravação, hein? Porque quando o nosso coração está limpo, a nossa alma, a nossa boca não se atreve a dizer certas coisas. É verdade que nos pensamentos temos um combate contínuo, constante, porque o diabo também sugere e sussurra impurezas, estupidezes nos nossos ouvidos. É verdade, nós não podemos perder a audição e não ouvir as músicas lascivas que em toda parte se ouve, perder a visão e não ver a imundície que empestia todo, moralmente falando, mas o nosso coração e o nosso intelecto, nós somos senhores deles. E só pare um monstro no nosso pensamento e na nossa vontade a malícia maligna quando nós engendramos no nosso interior. E o diabo é o grande fecundador do coração depravado. E eu falo depravações quanto o 6º e 9º mandamento, sim, senhores, mas também a maldade. Aí vamos à língua, calúnias. Quando nós queremos conversar de alguém, e isso é conversas, outrora eram conversas de mulheres, com todo respeito às senhoras, hein? Mas só que hoje os homens também se encontram nesse aspecto a desejar de falar mal e acabar com o próximo. Pode ser um irmão, pode ser um amigo de banco de igreja. Se estamos falando de alguém, nós colocamos um raio-x e vemos os seus defeitos reais. Até aí é o realismo das coisas.
mas nós colocamos uma lupa que o diabo infeliz nos dá e engrandecemos os defeitos do outro. Enxergamos a malícia que não é detectável pelos sentidos dos olhos, mas enxergamos tudo aquilo e se não enxergamos, colocamos. Aí nós mentimos para difamar o próximo. Aí começam as fofocas, as críticas e tantas coisas que se acrescentam, porque o demônio loquaz tem muito a dizer. E o diabo, como é o pai da mentira, e todos os demônios também são mentirosos, eles vão colocar o que? Mentira nas bocas que eles estão possuindo. Nunca vamos falar com verdade. Pois o fofoqueiro, tem que se peneirar para achar uma verdade em tantas fofocas. Porque às vezes são opiniões pessoais, pareceres pessoais, que estão sujeitos à falência. Mas em tudo isso que foi pessoal e sujeito à falência, está falido por princípio, porque sempre dirá o pior, sempre opinará o pior, sempre vai supor o pior do próximo. E este é o demônio loquaz, que possui as línguas, e quando ele chega no coração, ele coloca o que? O ódio ao próximo, porque ele realça a nossa virtude, a tentativa de virtude, aí chega a vaidade, mas ele despreza aqueles outros, porque todos não prestam, só ele, o que fala, o que está possuído por esse espírito maligno, é o que tem a verdade, e é o santo, é o virtuoso, é o honesto, e aí vem o orgulho, e acaba por se condenar, precipitando-se no inferno, porque essa é a altura do espírito das trevas. Então, queridas almas, nessa quaresma, nós temos que fazer um exorcismo. É verdade que o poder de expulsar o demônio dos corpos é sacerdotal, sim, mas todos nós temos um poder que se chama de uma decisão pronta a expulsar o diabo da nossa vida. Aí é o quê? É o ódio ao pecado, é o ódio à fofoca, é o ódio à calúnia, porque as coisas que Deus abominou e condenou, nós devemos odiá-las. Se eles vão falar, mas padre, isso é ser radical. Sim, senhores, hoje rotular assim, mas segundo o vocabulário de Deus, chama ser fiel a Deus. Mas se querem chamar de radical, fica agradável. Chamamos de radical. Sim, conversas fiadas não ouvimos. Falar, olha, lamento, mas realmente eu já tenho tantos problemas, se me traz dos outros que eu não posso resolver, muito agradecido. E tchau. Se evitou meia hora de conversas que levariam para ou purgatório, no melhor dos casos, ou para o inferno, que se chega a pecado mortal falando mal dos outros. E assim devemos então exorcizar nossa língua, acabar com essas conversas que não levam para nada, não engrandece o bem, não se vê a ação de Deus nunca, porque só vemos o demônio e as suas mazelas soltas. E assim, exorcizar nossa língua equivale a exorcizar o nosso coração. E aí vamos como? Tentar pensar o bem do próximo. É o que dizia São Paulo na sua Epístola aos Coríntios. A caridade nunca pensa mal, mas não é para sermos ingênuos. Quando vemos uma ação maligna, essa é o realismo que nos mostrará o que de fato é, e não a nossa ilusão, os nossos pensamentos, nossas sugestões e coisas semelhantes. Aí este radicalismo é o que Nosso Senhor nos propõe, não é fanatismo do padre, graças a Nosso Senhor, mas Nosso Senhor disse assim, quem não ajunta comigo, ou seja, recolhe comigo, desparrama. Ou seja, ele vai dizer, quem não está comigo, quem não está com Nosso Senhor, está contra mim. Então vemos que esta radicalidade vem do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem como estar com Deus e com a boca louvando o diabo. Não tem como estar com Deus e um pé no céu e outro lá no inferno. Não. O homem fica esquartizado. E quando o homem está dividido, tudo é do diabo. Deus não fica com pedaços de ser humano. Deus nos quer inteiros. Por isso temos que exorcizar nossa vida. E o grande exorcismo é odiando a iniquidade. Porque hoje, queridas almas, para a glória do inimigo, colocaram o ódio à maldade com o nome de preconceito. E aí nós nos calamos
No fundo da alma e da consciência nós não aprovamos, mas as nossas obras têm aprovado o que Deus abomina. Se formos a Sodoma e Gomorra, nós não encontramos nem no mapa. Deus explodiu. E hoje, em nome do politicamente correto, nos fazem não só aceitar, mas nos fazem aprovar o que Deus eliminou da face da terra com a explosão dessas cidades. E os senhores sabem o que isso supõe? A ira de Deus. Mas só que Deus não somente abomina isso, abomina tudo que o diabo loquaz vier a dizer a nossos ouvidos. E se nós condenamos essas coisas, os mundanos chamarão de quê? De intolerante, de sem caridade, porque hoje a caridade, segundo eles, consiste em aprovar o erro, em aceitar as mazelas e aí fazê-las crescer, florescer e produzir os frutos próprios da iniquidade, e isso leva em detrimento à salvação da nossa alma. Por isso a sociedade caminha para o inferno. Então, se estamos com Cristo, nós temos que estar contra tudo que Cristo abominou. E aí eles dirão, padre, então somos juízes? Não, porque nós não julgamos a ninguém, nós somente reproduzimos os juízos eternos de Deus. O que Deus condenou, condenado está. E o que Deus aprovou, aprovado está. E nós só podemos, em humildade de espírito, reproduzir as infalíveis sentenças de Deus. O que Deus não pode aceitar, nós não podemos aceitar. Isso é muito simples. Não precisamos levar ninguém a juízo. Isso já foi feito por Deus. E aonde sabemos isso? Os 10 queridos, estimados e tão ignorados mandamentos da lei de Deus. O que ali permite, está aprovado. O que ali proíbe, está proibido. E não tem quem, ninguém, nem anjo do céu, nem papa na terra, que possa ir contra os juízos de Deus, nosso Senhor. Agora, se nós não estamos com Cristo, estamos com os que estão contra Cristo, como saber? Se nós obramos como os inimigos de Cristo, nós vamos ser tratados como tais. Porque são as nossas obras que dizem de quem nós somos, e não as nossas palavras. Então não nos contentemos em dizer, sou católico, sou de nosso Senhor. Quem dirá sou católico e sou de nosso Senhor, são as obras que estamos fazendo. Aí fica o grande exame de consciência. Nossas obras dizem de quem somos. Se somos de Cristo, então vamos aí odiar a iniquidade. E não precisa esbravejar contra ninguém, é viver na verdade. Esta é a melhor profissão da verdadeira coerência com o nosso Senhor. E agora, se estamos seduzidos por este mundo, mas queremos ser de Cristo, nos arranquemos nesse tempo quaresmal da iniquidade. Custa ser transplantado, mas Deus é um bom e melhor cultivador de almas, Ele sabe o que dói, sabe curar as feridas, mas se transplantar deste mundo e ser plantado debaixo da vinha de nosso Senhor, que é a sua igreja. Então, peçamos essa graça de fazer esse exorcismo e nos livrar do espírito das trevas. Mas para que isso dure, já estamos precavidos pelo Evangelho. O inimigo vencido traz 7 piores, mas quem tem Deus, mesmo que venha o inferno inteiro, ele resiste firme, porque Deus protege os seus. Então, façamos uma santa decisão, e não pode ser amanhã, amanhã sempre vai ser tarde, tem que ser agora, de ser de nosso Senhor, e tudo que nosso Senhor não aprova, nós devemos eliminar das nossas vidas. Aqui não é ainda chegar à vida dos que estão próximos, tem que começar por nós mesmos, porque nós devemos ser coerentes, e condenar no outro o que nós aprovamos em nós é uma mentira. Então temos que arrancar nossas almas da iniquidade, e a partir de então poderemos fazer da nossa alma reluzir a verdade, e ela alcançar aonde estiver trevas e dissipar a escuridão do erro e da malícia. Então peçamos essa graça a Nossa Senhora. Vem em bom auxílio São Miguel,
que ele foi o grande exorcista, o primeiro que lançou o demônio no fundo do inferno, e no meio dessas seduções deste mundo, ele também lançará se nós clamamos por ele, sempre virá em nosso socorro, santos de nossa devoção, e em tudo Maria Santíssima, que é o terror do demônio. Então, em meio dessas seduções, desse demônio mudo ou desse demônio loquaz, invocar a Santíssima Virgem, e sempre Cristo vai triunfar quando ela é invocada. E esta deve ser a nossa intenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.